bancos, células e tecidos germinativos. A estrutura básica da análise de impacto do relatório, ela contempla sempre a descrição do problema, né, os objetivos da proposta, as medidas para alcançar os objetivos, e é feita uma análise sobre os critérios que foram aqui aprovados pela diretoria, que é os impactos na governança, considerado aí a necessidade dos aspectos de necessidade do regulamento, a consistência, a transparência, a participação, como fatores e valores reputados relevantes pela direção da agência para o compromisso na sua atuação regulatória, a questão do impacto internacional, para que haja uma harmonização da atuação da agência enquanto autoridade reguladora no cenário internacional, e as questões de impacto econômico, tanto do ponto de vista operacional quanto também do ponto de vista de competitividade, os impactos sociais, que não poderiam ser desconsiderados pela agência, dada a sua missão institucional de proteção à saúde, né, o seu papel social, e os impactos operacionais para a própria agência e para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, essa é a estrutura básica, né, dos fatores de análise dessa metodologia. Na governança é avaliada a credibilidade e a qualidade do processo regulatório, né? No impacto internacional, a sua relação com os compromissos internacionais assumidos. No impacto econômico, as questões do impacto para as empresas ou para os regulados, de um modo geral, tanto do setor público quanto do setor privado. Os impactos sociais, a questão de afetação de comportamentos, bens e direitos dos cidadãos de um modo geral, e os impactos operacionais com relação à sua implementação. Então, é feita uma tabulação, uma avaliação desses dados, dos dados disponíveis, e que gera um resultado que foi esse da nossa análise de impacto para esse caso aqui. Neste caso, né, a partir de acordo com essa metodologia e com os dados e informações que tínhamos disponíveis para fazer essa análise, não foram identificados os impactos potenciais negativos que sejam significativos para essa medida regulatória. Foram destacados apenas o impacto operacional moderado em relação ao como a maioria das ações de fiscalização e controle, nesse caso, são realizadas pelos níveis estaduais e municipais de vigilância sanitária, foi apontado essa questão como impacto moderado, mas sem prejuízo da sua viabilidade regulatória. Em relação aos demais impactos, eu queria só destacar, e já finalizando para a diretoria colegiada, a questão do ponto de vista de governança, né, a necessidade da regulamentação estava estabelecida na própria resolução, além dos fatores que foram mencionados pela doutora Geni, com a questão dos avanços tecnológicos que demandavam uma revisão desse regulamento, mas a própria resolução de 2006 já estabelecia que, depois de 2 anos, ela deveria ser revisada. E eu queria aqui destacar que essa é uma prática regulatória apontada como uma boa prática, de que se estabeleçam prazos de revisão para ter um monitoramento e avaliação, saber se aquelas medidas regulatórias estão ou não alcançando os seus resultados. Com relação aos custos do impacto do ponto de vista econômico, do impacto sobre as empresas, como houve já uma regulamentação em 2006, a maioria dos impactos dos custos foram absorvidos nesse período em 2006, então não foram identificados custos adicionais significativos nesse segundo momento, né? Uma questão importante que foi colocada, que é uma boa prática regulatória também, nesse caso, para mim, me parece um grande exemplo também de medida de boas práticas regulatórias, foi a realização dessa pré-consulta por meio do formulário do FormSUS, antes ainda de se realizar a consulta pública. Então, tinha necessidade de fazer uma revisão do regulamento, foi feito, então, um levantamento preliminar de consulta à sociedade para saber que pontos poderiam ser objeto dessa revisão. Eu acho que isso é uma questão de destaque, além de ser um tema que estava incluído na agenda regulatória de 2010. Então, um tema que teve ampla previsibilidade, né, demonstrando aí a preocupação com essa questão. A participação, que está dentro do campo da governança, foi enfatizada por meio dessas práticas que foram destacadas aqui. E em relação a uma avaliação preliminar sobre os impactos da resolução, a gente fez um levantamento com relação aos eventuais custos, né, dessas medidas regulatórias, por falta de dados, em razão da pouca cobertura dos sistemas que nós temos, e ele foi reformulado para ser avançado justamente com esse propósito, para melhorar a captação